Professor Bill, quer deixar uma mensagenzinha para a gente começar? Quer dar uma boa noite para todo mundo? Meus cumprimentos a todos que estão participando dessa web live. E estou à disposição de todos aqui para procurar responder com felicidade a todas as questões que surgirem. Então, professor Bill, vamos começar por você. Então, aqui para você que está chegando agora, hoje é um bate-papo. Então, hoje vai ser perguntas e respostas, porque a alfabetização de pessoas com deficiência é algo bem peculiar. E, ao contrário do que acontece no ensino regular, onde as crianças entram na escola e a escola tenta dar uma formação padronizada, fazer uma alfabetização de forma padronizada, na educação especial é completamente diferente. Por quê? Porque cada deficiência tem a sua especificidade. E aqui o que a gente vai tratar é justamente disso. Vamos começar, então, com o professor Bill. O professor Bill, que é cego, e ele tem uma vasta experiência na educação, tem uma vasta experiência no esporte, e vai contar um pouquinho dessa experiência para nós, e vamos aqui fazendo umas perguntas, e assim as perguntas, ele já vai contando um pouquinho, né, Bill, da tua história também. Vamos lá, Bill. Processo de construção da aprendizagem da leitura e da escrita, em comparação às crianças que veem, as videntes, é diferente. De que forma que essa construção da leitura e da escrita, como é que ela se desenvolve nas crianças cegas, né? Aquelas que já são cegas congênitas, no caso? A professora Fran fez uma palestra aí sobre Braille, e até chegar no Braille, ela demorou um tanto bom, que, na verdade, tudo que ela falou é o que precisa acontecer. O estímulo dos sentidos, o estímulo corporal, fazer a criança ter noção espacial, tudo isso precisa ser feito até antes de chegar na alfabetização. Mas quando chega na alfabetização, precisa-se também aproveitar tudo aquilo que se faz com a criança que enxerga, precisa fazer com ela também. Desenhos, recortes. É claro que com uma certa aceitação, né, da situação. A gente não vai desenhar como alguém que enxerga. Isso é muito importante, psicomotor da criança. Então, vai com giz, lá vai trabalhar. É muito importante ensinar a criança a pegar numa tesoura. A gente não vai recortar com a referência visual, a gente aprender a recortar com a tesoura. A gente precisa acrescentar algumas coisas que são mais destinadas às crianças cegas, como a perfuração livre. Você pode colocar uma folha de papel em cima de um EVA e fazer perfuração livre. Ou então, fazer figuras geométricas para a criança tanto perfurar como rabiscar dentro da figura geométrica com o limite, né? Ou então em torno da figura. Isso tudo é bastante importante. Então, tem que diversificar bastante, usar muito o tato, apresentar várias texturas, a ideia espacial no papel, a ideia de lateralidade, a ideia de grande, pequeno, em cima, embaixo, atrás de, assim por diante. Na verdade, o professor precisa saber trocar
uma situação visomotora por outra tato-sensitiva, porque a gente vai usar muito mais o tato, com certeza. Calculo que seja isso. Bill, eu percebi que você colocou que a questão de desenvolvimento do tato é bastante importante, né, para uma pessoa cega, para uma criança cega, principalmente. Por vezes, a gente, né, que consegue, tem visão, a gente não imagina, né, que uma pessoa cega tenha que desenvolver também o seu tato, como acontece com a criança, de pegar no lápis, pegar numa caneta. A criança também, na sua alfabetização, ela também tem esse desenvolvimento motor, né, de pegar numa tesoura, cortar papel, pintar, enfim, para desenvolver essa coordenação. E muita gente imagina que uma pessoa cega não precise disso. Como é que você vê isso no desenvolvimento dessas crianças, né, que estão aprendendo, no caso, esses primeiros passos, a importância disso para desenvolver a própria autonomia, né, quando ele se torna um adolescente, um adulto? Na verdade, isso acaba sendo um preconceito, né? E isso vem, assim, de um tempo bastante longe, e às vezes continua até hoje. Eu lembro, assim, que quando aconteceu da criação do Braille, o capitão que fez a primeira invenção, ele não queria que fosse mexido na criação dele. E Louis Braille mostrou para ele que era necessário, porque ele dizia, para cego não precisa ortografia, não precisa... E muitas pessoas pensam assim, para pessoa cega, tanto faz, não precisa muito zelo, não precisa preparar muito, e esse, na verdade, acaba sendo um preconceito. A gente precisa de tudo, sim. A gente precisa se desenvolver em todas as áreas. Tem uma pergunta que eu acho que ela é bem interessante, qual é a bagagem de conhecimento em relação à escrita que as pessoas com deficiência visual trazem para a escola? Acho que é bem curioso, porque a gente não imagina, né, que a pessoa com deficiência visual ela escreva. Como é que acontece isso? E para você que não sabe, o professor Bill ele também é escritor. Eu ganhei um livro do professor Bill e ele autografou o livro para mim. Eu tenho o livro do professor. Então, conta um pouquinho para a gente, Bill, como é que é essa história da escrita, né, dessa bagagem de conhecimento para essa pessoa com deficiência visual, para ela trazer para a escola. Conta um pouquinho para quem não conhece, né, esse lado da deficiência visual. Na verdade, quase não se traz muita coisa, porque o mais comum é a letra em tinta. O braille não é comum fora das entidades de pessoas com deficiência visual, então não é comum. Então, a gente manuseia livros, revistas, um pouquinho antes lá os jornais, mas só que isso não tem acesso para a gente só conhece o formato, o por fora dessas coisas. Então, a gente sabe que é um jornal pela forma, pelas dobras, né? A gente sabe que é um livro, a gente pega, a gente folheia, mas isso, assim, traz pouca coisa para a gente. E quando a gente chega na escola, daí é que é apresentado o Braille para a gente, é uma novidade, e é uma novidade, assim, muito grande, muito prometedora, né? Através do Braille, a gente tem muitas possibilidades. Legal, Bill. Eu acho que é importante a gente compartilhar essas experiências, justamente por isso. Eu costumo dizer sempre, Bill, que ninguém se compromete com aquilo que desconhece.
E um dos grandes objetivos daqui desse nosso evento é justamente levar essas informações das pessoas surdas, cegas, dos autistas, para que quem esteja nos assistindo, e até depois, quando for nos assistir no futuro, tenha uma ideia, né, uma noção de qual é a dificuldade, quais são os desafios diários, né, das pessoas com deficiência. Bill, qual é a metodologia que você acredita ser mais apropriada para iniciar o processo de alfabetização de cegos? Deixa eu te perguntar isso aqui, porque eu fiquei bastante surpreso com uma professora surda que me respondeu que uma criança deveria aprender Libras antes de ir para a escola. Uma professora de Ponta Grossa, que participou de uma live conosco, e depois eu vou perguntar isso para o professor Dilson, né, para ele contar para a gente justamente essa característica. E como é que é entre os cegos, Bill? Como é que isso funciona? Na verdade, não funcionaria em casa por qualquer pessoa, porque existem formas corretas de ensinar o braille, né? Então, não pode ser de qualquer forma. E, na verdade, quando a criança passou por todo aquele processo que a gente chegou, que a gente comentou há pouco, como que era a pergunta mesmo? Desculpe, eu estava sem microfone. Qual é a Como... metodologia que você acredita que seja mais apropriada para a alfabetização de cegos? Então, depois que a criança está pronta para a alfabetização, o professor pode escolher qualquer forma, tanto silábica quanto fonética, são muito importantes porque a criança que não enxerga, ela já aprendeu a escutar e escutar bem. Então, fonético é super legal e o tátil, no caso, ensino da escrita, que pode ser até silábico, são muito bons, mas o professor pode variar isso também. Eu conheço professores que ensinam, primeiramente, o nome da criança, depois o nome do pai, da mãe, nomes que são interessantes para aquela criança. Então, pode variar a forma, não tem a forma fixa de fazer, né? Uma pergunta aqui sobre inclusão, Bill, é como é que você acha, né? Como é que você vê essa inserção desses alunos numa sociedade que se diz letrada, já que o processo de alfabetização ele é um pouco diferente. Como é que você vê isso? Você trabalhou na Associação de Cegos, né? E depois e você mesmo é escritor e convive todo dia com pessoas que não são cegas. Como é que no teu ponto de vista, como é que isso acontece? Então, esse desenvolvimento todo que a gente falou antes, ele é preciso ser intenso para que a pessoa tenha toda a desenvoltura em todo o seu potencial. Quando isso se dá, a pessoa vai se incluir até com uma certa facilidade. Agora, quando alguma coisa fica defasada, aí fica mais difícil porque a sociedade vai ver o negativo, vai chamar bastante atenção. E o positivo, às vezes, tanto é que quando aparece uma pessoa que não enxerga, que faz muitas coisas, ele tem um nome. A sociedade fala, eu conheço fulano, ele é muito bom em tudo. Mas quando aparecem coisas negativas, de repente, puxa vida, os cegos não são muito bem desenvolvidos. E não é verdade, eles podem ser. A gente pode melhorar muito bem, depende de um trabalho que venha acontecer com bastante eficácia, né? Legal, Bill. Outra coisa, assim, que a gente sabe que a legislação aí brasileira, né, ela ampara, no caso, a inclusão, essa inclusão escolar, a inclusão social, mas entre
o mundo ideal, né, o mundo da lei e a realidade, existe uma distância muito grande. Como é que você vê a preparação dos professores para a efetivação dessa inclusão? Como é que você vê hoje? O que você acha que poderia melhorar? O que a própria comunidade cega poderia ajudar esses professores? Eu acho que a legislação ampara, até garante, mas eu tenho a impressão que o governo, principalmente, ele investe pouco. Então, a formação de profissionais, ela se dá muito de forma generalizada. E cada vez mais, nós tínhamos em Curitiba, até o ano 2000 aproximadamente, um curso que era de adicionais, era paralelo ao magistério, ou podia ser posterior, onde trabalhava-se a área de deficiência visual, você optava pela surdez ou pela deficiência intelectual, e você ia trabalhar com aquele grupo. Então, era um ano, e a pessoa saía dali, acho que sabendo muito. Depois, agora a gente faz pós-graduação, e quando se fala em pessoa com deficiência, parece que são todas iguais, todas têm a mesma necessidade, e não é. Então, eu acho que na área visual, tanto o poder público como o privado precisava investir bastante nas APADEVs, nos centros de atendimentos educacionais especializados, que esses têm dado conta bem, só não dão muito conta por falta de, às vezes, recursos e estrutura, que acaba sendo não totalmente bom. Bill, tem uma pergunta aqui que é bem interessante, hoje até eu lembrei disso. No Paraná, como é que uma pessoa cega tem acesso aos cães-guia? O que você acha do cão-guia? Ele ajuda? Como é que você vê? Eu sei que você não utiliza, mas como é que é esse processo? Mata essa curiosidade para a gente. A gente vê pessoas utilizando cão-guia e eles conseguem se deslocar bem. Eu vejo isso assim, que tem uma eficácia, mas a pessoa que utiliza o cão-guia, ele precisa continuar desenvolvendo as atividades, as capacidades que ele já tem, porque senão, eu lembro que uma vez eu jogava futebol em Porto Alegre e nós estávamos no vestiário, nos preparando para jogar. Nisso entrou um colega com um cão-guia e a primeira coisa que ele fez, ele gritou, aonde que é o banheiro aqui? Aí eu, que já tinha procurado tudo lá, já fui lá mostrar para ele, um cego mostrando para o outro. Então, eu achei, assim, não foi uma coisa muito positiva para mim. Eu acho que ele, antes de perguntar, ele poderia ter ido lá explorar o espaço também, porque é muito cômodo você gritar para alguém, fulano, ajuda aqui, sabe? Primeiro a gente tem que tentar, depois a gente apela para o colega. Legal, legal, Bill. Depois a gente vai ter mais perguntas ainda. A gente tem muitas perguntas aqui para você, mas a gente, nesse